8h02 no horário de Brasília. Bom, gente, tivemos uma semana bastante agitada lá na capital federal. Inclusive, semana que vem há muitas, podemos dizer, pautas importantes. Temos a volta das comissões mistas no Congresso. Temos também aí, podemos dizer, todo um evento para completar, os 100 dias de governo Lula, onde eles vão também falar toda a agenda positiva desses 3 primeiros meses. Mas, é claro, também tivemos ontem o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal, que durou ali cerca de 3 horas por causa do caso das joias. E é justamente todo esse cenário político que a gente vai conversar agora com o Rafael Cortes, que é cientista político. Muito bom dia, Rafael. Obrigado por nos atender nessa quinta-feira. Bom dia, Cássio. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a Band News TV nessa quinta de manhã. Prazer estar conversando com vocês. Bom, Rafael, a gente que agradece também a sua participação, a sua análise. E, é claro, vou começar, então, trazendo um pouco mais de detalhe, entender um pouquinho mais o que representa esse depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse retorno dele ao Brasil após 3 meses nos Estados Unidos. É claro que a gente já veio falando aqui, ao longo desse tempo, já sobre o desgaste, a questão da perda do capital político, da imagem do presidente que representa esse depoimento. Mas também a gente pode ver que essa ida do presidente, ele não ficando em silêncio, ele se manifestando, dizendo que não cometeu nenhum tipo de irregularidade, isso também ajuda a evitar esse desgaste da imagem dele perante, principalmente, ao seu eleitorado? Olha, Cássio, tem 2 dimensões, Tem a primeira, é a justificativa, enfim, é o depoimento à luz das investigações no plano judicial, que vai ser um ponto importante aí para a gente entender os desdobramentos jurídicos eventuais que isso possa ter do caso como um todo, em particular do eventual papel do ex-presidente Bolsonaro em todo esse processo. E aí, naturalmente, a partir desse desdobramento tem a dimensão política. É claro que quando há um posicionamento, independente de qual que seja ele, isso ajuda os seus defensores, os seus aliados, enfim, a participar desse debate público em torno de qual que teria sido a eventual participação do ex-presidente. E aí, eventualmente, a depender do discurso e como as investigações forem se aprofundando, em que direção elas vão se aprofundar, isso pode limitar ou, eventualmente, até agravar o impacto do ponto de vista político. Seja como for, Cássio, acho que o ponto importante se mantém, em que medida um nome que é percebido como um dos potenciais líderes da oposição ao governo Lula enfrenta um mundo diferente, agora um mundo em que ele vai ser investigado sem foro privilegiado. Então, nesse sentido, a gente tem aí um dilema grande para pensar o quadro político brasileiro, não só no curto prazo, mas também pensando ao longo desse próximo ciclo político. Perfeito. Inclusive, Rafael, até eu te fiz essa pergunta porque há muitos paralelos, há muitas coincidências envolvendo o que vem acontecendo nos Estados Unidos com a figura do ex-presidente Donald Trump, que agora do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, em relação que os dois estão ali, respondendo aí na esfera criminal, no caso de Donald Trump, a um suborno, ao pagamento de silêncio de uma atriz pornô, no caso Bolsonaro, envolvendo esses presentes dados pelo governo saudita. Você encontra algumas semelhanças nesses casos? Donald Trump já se posicionou dizendo que a armação da oposição, uma conspiração narrativa, enfim, da partida, do Partido Democrático, dos democratas dos Estados Unidos. Bolsonaro ainda não se manifestou publicamente, mas pode utilizar esse oportunismo, esse momento, para tentar também alavancar a sua posição, inflar ainda mais seu eleitorado? Certamente, tem muita similaridade, não só do ponto de vista individual, do destino dos ex-presidentes Trump e Bolsonaro, mas, sobretudo, do ambiente político como um todo, um cenário de forte tensão institucional, risco para a democracia, episódios de violência política e um quadro muito radicalizado. E no interior desse quadro radicalizado é que vem um pouco a sua pergunta, Uma parte dessa defesa certamente vai ser uma defesa, pelo menos na dimensão política, de explorar e ainda perpetuar esse cenário de radicalismo, de personalismo, essa ideia de são nomes que teriam enfrentado o mainstream e agora estariam eventualmente sofrendo retaliações desse mainstream nos diferentes âmbitos. Então, é bem possível que a gente tenha os casos ajudem a gente a entender, ensinem um pouco do que pode ser o destino, de alguma medida, desse movimento antipolítica que foi mais forte lá atrás,
resultou na eleição de uma série de líderes mundiais importantes, não versados no processo político. Em alguma medida, agora a gente está vivendo, está aprendendo um pouco o que resultou desse processo, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Rafael, claro, semana que vem, a partir da segunda-feira, temos, né, os 100 dias de governo Lula e, de fato, não tivemos aquela tradicional lua de mel, né, do próprio presidente eleito com toda a população, de uma agenda um pouco mais positiva. Tivemos já na arrancada já a questão dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro lá em Brasília, na invasão, né, aí a sede dos três poderes. Mas, ao longo aí, aconteceram muitas pedras aí, podemos dizer, no sapato do governo Lula. Como é que você espera, analisa esses 100 dias de governo Lula, em que tivemos muitos ruídos, muitos enfrentamentos e ainda a tentativa, né, de retomar essa pauta positiva com o relançamento, né, de projetos já da sua antiga gestão, como o novo Bolsa Família, o novo Minha Casa Minha Vida? São 100 dias na forma, mas, na verdade, o governo Lula começou antes de tomar posse, né? Você vai lembrar das discussões da PEC, da transição e toda a engenharia política por trás dessa aprovação. Um governo que se propõe fazer uma espécie de era da reconstrução em diversos segmentos de políticas públicas, né? A gente está vendo o governo se esforçando aí em desmontar desde políticas em relação à segurança pública, no caso da questão dos armamentos. A gente viu agora um movimento de suspensão, né, da entrada em vigor das mudanças no plano educacional, e a gente pode estender essa lógica provavelmente para quase toda a área de política pública. Essa era de reconstrução, no entanto, depende de apoio político, né? E aí, curiosamente, uma parte da base aliada, aliás, a parte até majoritária da base aliada do presidente Lula, aprovou, ou pelo menos ajudou a aprovar, uma série dessas medidas que o próprio governo quer reconstruir. Então, essa espécie de paradoxo entre a ambição do governo e a formação da sua base é que ajuda a gente a entender um pouco dessa instabilidade política nos 100 primeiros dias. É claro que uma parte dessa instabilidade também tem a ver com um ambiente ainda radicalizado e culminando no 8 de janeiro e tudo que aquilo significou, né? Não é só o ato em si, mas é o que ele expressa. E o que ele expressa é uma sensação por parte do governo de restrições ao mandato, de restrições políticas, e isso aumenta o senso de urgência do governo em gerar algum crescimento, enfim, com receio da perda de popularidade, que lá atrás acabou resultando no impeachment da ex-presidente Dilma. E, Rafael, inclusive, dentro desses 100 dias tivemos aí diversos ruídos dentro do governo Lula. A gente já trouxe alguns aqui também, principalmente na área social, na área econômica, enfim, em que o próprio presidente Lula teve que fazer uma reunião ministerial, dar aquele puxão de orelha, aquela bronca no seu primeiro escalão dos ministros, que aí anunciaram projetos na mídia sem passar pela Casa Civil, chamou isso de genialidades. E tivemos ontem também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dizendo que a Petrobras mudaria sua política de preços em relação, né, aos combustíveis. E é claro que isso acabou gerando uma reação no mercado, queda aí das ações da Petrobras, teve que aí enviar um comunicado dizendo que não recebeu nenhum tipo de proposta, nenhum tipo, né, de anúncio em relação ao governo. Isso também marcou um pouco esses 100 dias, um pouco esse processo atabalhoado, assim, entre a Esplanada e o Palácio do Planalto? Marcou, porque em boa medida a eleição do Lula foi a eleição de setores de oposição ao bolsonarismo. Agora, não havia claramente um eixo condutor que queria dar unidade, queria dar liga a essa base aliada que a gente já sabe que é marcada por heterogeneidade política e ideológica, né? Haja vista a composição partidária dessa coalizão. E aí, na ausência desse eixo para sustentar e orientar as ações de governo, sobretudo nesse começo, né, que o governo vai apresentar para a sociedade aquilo que ele quer colocar como agenda, a gente viu não só disputas internas relevantes, a cada manifestação, por exemplo, da área econômica, vinha sempre algum tipo de contraposição pública de aliados do próprio governo, seja essa dificuldade de coordenar agendas dos diferentes ministérios. Então, também não é por acaso que o presidente faz uma reunião ministerial para tentar minimizar essas divergências internas em relação ao seu governo.
E, inclusive, Rafael, você vê também essa presença de ex-presidenciáveis como Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Marina Silva e também essa frente de coalizão ampla como um dos motivos para que todos os ministros buscam certo protagonismo, maior até mesmo que o próprio presidente? Olha, eu não diria que busca um protagonismo maior que o presidente, Cassius, mas certamente o seu ponto faz muito sentido. Uma das peculiaridades da coalizão lulista nesse terceiro mandato é que, em alguma medida, rivais ou potenciais rivais nas disputas presidenciais futuras estão dentro do governo. Então, se a gente olhar, a gente pode Marina Silva, Simone Tebet, Geraldo Alckmin, só para citar nomes que podem eventualmente fazer concorrência a uma candidatura petista. E esse ponto é tão importante que uma das marcas desses 100 dias de governo Lula também foi a decisão do presidente, embora não tão explícita, mas ao menos sinalizada, de que ele não concorrerá à reeleição em 2026. Né? Então, esse primeiro sinal é que eu imagino que ele tenha feito para, num certo sentido, atrair esses potenciais presidenciáveis para dentro do governo, ele dá um pouco essa medida, né, desse paradoxo que essa coalizão tem. É diferentemente do passado, em que o adversário do governo, o adversário eleitoral do governo, estava na oposição. Aqui a gente pode ter uma rivalidade política entre nomes da base aliada. E, Rafael, inclusive também sobre o arcabouço fiscal, tem uma expectativa para a semana que vem, após o feriado de Páscoa, ser entregue ao Congresso Nacional. E nessa semana, a própria ministra do Planejamento, a Simone Tebet, disse que seria uma espécie de bala de bronze e a reforma tributária bala de prata. Você vê também isso, o arcabouço dando um pouco mais de suporte, um pouco mais de garantia de responsabilidade fiscal e depois a reforma tributária para, de fato, ajudar ainda mais e trazer essa imagem positiva do governo aí perante ao mercado financeiro? Não há dúvida, não só ao mercado financeiro, mas à própria agenda de crescimento econômico. É muito pouco provável que o Brasil consiga atingir um nível de crescimento elevado com a taxa de juros no atual patamar. Está bastante elevada em função do quadro inflacionário que o país enfrentou nos últimos anos. A questão é como fazer a redução dessa taxa de juros, que vai tendo efeitos na economia por diversos canais, pelo crédito, pela a questão do custo dos investimentos, enfim, só para citar 2 pontos importantes. A questão é como reduzir essa taxa de juros. E aí, nesse sentido, a estratégia, pelo menos da equipe econômica, passa por construir esse marco fiscal, ajudar a dar um sinal de que o país não vai ter eventualmente um problema de endividamento, não vai ter excesso de demanda, para que a taxa de juros volte para patamares mais próximos da chamada taxa de juros de equilíbrio e aí propiciando uma economia mais dinâmica. Então, não é por acaso que o governo vai fazer esse esforço, mas, de novo, né, essa questão da marca fiscal, e aí eu concordo com a interpretação da ministra do Planejamento, Simone Tebet, é só a primeira parte, né? O que vai ajudar na produtividade, de fato, e a economia crescendo mais, começa pela reforma tributária, algo que é bastante complexo do ponto de vista político. Perfeito, então, Rafael. A gente conversou com o Rafael Cortes, cientista político, entender um pouquinho mais todo esse cenário político e também econômico do nosso país. Gostaria de agradecer a sua participação nessa manhã de quinta e também desejar uma feliz Páscoa. Eu que agradeço, Cássio. Feliz Páscoa para você e para todo mundo que está ouvindo a Band. Obrigado. Bom, gente, 8h15.